Ao vivo, Alexandre Sampaio, que é presidente da Associação de Empreendedores, a Carla e o Couto seguem aqui conosco. Alexandre, boa tarde. Conta pra gente qual que é a sua experiência, né, de ter vivenciado ao longo dos últimos anos, denunciando, né, o que antes era um perigo e agora, concretamente, né, a abertura da mina, essa área, né, correndo o risco de ser aberta a qualquer momento. Diego e demais, Carla, Ricardo, é um privilégio estar aqui falando com vocês e tendo a chance de verbalizar para o mundo algo que a Braskem tenta, de todas as formas possíveis, silenciar. Então, na verdade, eu gostaria muito de começar pela emergência da situação. Eu vi um geólogo da Defesa Civil agora falando, mas as perguntas que eu gostaria que ele respondesse são as seguintes. Primeiro, a Defesa Civil acabou de fechar o parque municipal, onde as pessoas iam curtir a natureza e tudo. Mas para chegar no parque municipal, as pessoas passam por comunidades que hoje estão lá presentes e correndo risco, como a Marquês de Abrantes, como os Flechais, onde tem quase 10.000 pessoas. Como é que ele explica, como é que a Prefeitura de Maceió e a Braskem e a Defesa Civil explicam manter nos Flechais de baixo, Flechais de cima, na Marquês de Abrantes e no entorno do mapa, quase 10.000 pessoas, sob absoluto risco de irem junto com essa mina no eventual colapso em cadeia, e a prefeitura não toma nenhuma providência. Ao contrário, como o Ricardo acabou de falar, pede o uso da força para as pessoas saírem sem dinheiro. Então, nós denunciamos isso fortemente. Ontem eu estive conversando com o juiz substituto da Terceira Vara Federal, doutor Ângelo, que substitui o titular da vara, que é o André Granja, perguntando para ele como explicar você ter uma ação civil pública da Defensoria Pública do Estado que pede a realocação imediata, com indenização, de todas aquelas pessoas, e ao invés de julgar procedente essa ação, autoriza o uso da força para as pessoas saírem sem dinheiro. Que ele Então, respondeu para o senhor? Quando o senhor disse isso, o que ele respondeu? o que o juiz O juiz? respondeu? O doutor Ângelo, pessoalmente, eu estive com ele ontem, Ricardo. Ele disse que na emergência de uma mina, porque a Braskem divulgou o horário, disse que a mina ia colapsar às 5 horas da tarde de ontem. Isso não aconteceu. E diante da emergência, ele não restou outra coisa para ele senão autorizar o uso da força. Só que o mesmo raciocínio desse magistrado, Ricardo, serve agora para ele responder essa minha segunda pergunta. Olha só, duas agências da Caixa foram fechadas no entorno do bairro do Pinheiro. O Parque Municipal foi fechado para preservar a vida de turistas e funcionários e visitantes. O Cardoso, que é o reservatório da cidade, que abastece 16% de toda a população de Maceió, acaba de ser fechado hoje de manhã ou ontem à noite. E a população dos Flechais, esses 10.000 habitantes, além de mais de 16% da cidade de Maceió, está sem água por conta desse problema. E eles mantêm essas pessoas ilhadas ali. Agora, de onde vem todo esse poder da Braskem, né? Estão tentando criar uma CPI no Senado, já faz tempo, o senador Renan Calheiros, que é aí de Alagoas, né? Mas o lobby da Braskem não deixa. Como é que o senhor que é daí e acompanha essa tragédia anunciada há bastante tempo, como é que chegou a esse ponto? De onde vem tanto poder? Eu acho que se o senhor tiver a chance, doutor Ricardo, de ler a nossa ação criminal contra a Braskem, o senhor vai ver uma sequência de fatos que chegaram a esse ponto. E o senhor colocou muito bem, o geólogo não pôde responder, mas eu lhe respondo, porque nós contratamos um escritório que fez uma investigação criminal, já que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Estadual se negaram a fazer uma ação criminal contra a mineradora. Ou seja, como eles não fizeram, nós fizemos uma queixa-crime, primeiro uma notícia-crime para o Ministério, porque por lei é ele que tem que investigar crime ambiental. Ele não respondeu nada, o Ministério Público Federal.
e nós acabamos de ingressar com uma queixa-crime subsidiária, onde a gente acusa a Braskem com provas de que ela minerou 35 minas sem sequer ter feito um EIA, que é um estudo de impacto ambiental. Quem é que deu a licença? Autorização. O IMA, que também está sendo processado pela nossa associação por ter emitido licença em desacordo com a legislação pertinente. Nós estamos também processando a Agência Nacional de Mineração, porque foi absolutamente omissa nesse processo. E, por fim, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O que é que tem o banco? Se você hoje for para o BNB, para o BNDES, licenciar um empreendimento, ele exige, por norma legal do Bacen e também dos acordos internacionais, que você não pode financiar uma atividade sem que ela esteja absolutamente legal do ponto de vista de estudos ambientais, você tem que provar isso para o banco. Então, o BNDES já emprestou mais de 7 bilhões de reais para a Braskem sem prestar atenção nesse processo devido. Então, o que nós vimos é um poder econômico avassalador de uma mineradora que cooptou todas as autoridades ao longo de 40 anos, e a gente vive agora em Maceió uma síntese do que é a cooptação, do que é a corrupção generalizada e do que é a omissão do poder público. E o que me Perfeito. preocupa muito, doutor Ricardo, mas muito, é o seguinte: eu conheço as pessoas que moram nos Flechais, eu conheço as pessoas que estão ali no outro lado da borda do mapa, na rua José Silveira Camerino, que moram em prédios de 20 andares, de 15 andares, de 5 andares, e a Defesa Civil está sendo omissa sobre a possibilidade real do impacto não desabamento de uma mina. E isso que me preocupa. Hoje, assim, tentando explicar rapidamente, Ricardo, a Braskem ela cavou 35 minas sem obedecer a distância mínima de 100 a 150 metros entre elas. Tem mina que tem uma distância de 10 metros, 10 metrozinhos apenas entre uma e outra, e também não obedeceu o diâmetro máximo permitido, que seria, na boa técnica geológica, 70 metros. Tem mina com 150 metros de diâmetro. Ou seja, o grande risco que as autoridades não estão falando e que eu tenho o dever de dizer, porque eu conversei com geólogos, com geofísicos, eu estou acompanhando isso há 5 anos, é que pode haver uma reação em cadeia. E se houver uma reação em cadeia, não há caso parecido na literatura mundial. Não há como fazer modelos matemáticos precisos. Não há como a Defesa Civil, resumindo, garantir que a população ali vizinha do mapa de risco, dos Flechais de Baixo, dos Flechais de Cima, da Marquês de Abrantes, não há como garantir que o outro lado da borda do mapa, no Pinheiro, onde tem prédios de 5, 10, 15, 20 andares, estejam seguros. E eles dizem assim: vão para um lugar seguro, mas eu pergunto para o geólogo, pergunto para o chefe da Defesa Civil, para o prefeito de Maceió, onde é lugar seguro no entorno do mapa? Alguém pode realmente garantir que aquelas pessoas estão em segurança, podendo haver um colapso em cadeia dessas minas? Terrível esse seu Ninguém. depoimento. Aí tem uma questão, desculpa eu interromper, mas que envolve também a minha área imprensa, né? Como é que isso conseguiu ser escondido do resto do país durante tanto tempo? O que o senhor está contando é um negócio inacreditável. Eu nunca ouvi uma história parecida, né? De omissão, de corrupção, de descaso com a população, né? Como é que isso vocês conseguiram, vocês não, as autoridades, conseguiram esconder do país essa imensa tragédia urbana que está acontecendo lá? Como foi possível? Ricardo, a sua pergunta escreve um livro, né? Assim, a resposta a ela precisa de um raciocínio longo, mas eu vou tentar. A Braskem paga uma mesada para todos os veículos de comunicação do estado de Alagoas e do Brasil. Quando ela patrocinou o Big Brother com milhões de reais para falar de sustentabilidade,
reciclagem de lixo e tudo, ela barganhou, obviamente, o silêncio da emissora diante do que ela tem feito em Alagoas, né? Aqui eu conheço histórias de um veículo que publicou uma entrevista comigo e recebeu a visita dos diretores da Braskem, dizendo que ia suspender a verba publicitária de R$ 50 mil por mês. E, de fato, o veículo não deixou de publicar a matéria conosco e perdeu a verba publicitária que tinha, que era muito importante, num estado pobre como Alagoas, mas isso não é só em Alagoas. Mas o principal, a principal artimanha da Braskem, doutor Ricardo, é o seguinte: é uma estratégia de apagamento do crime. Há vários crimes aqui, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: o crime da mineração irresponsável, de abrir minas em área densamente povoada, sem nenhum critério técnico, sem respeitar a distância, sem pressurização, enfim, uma lambança do ponto de vista geológico e legal e ético, enfim, de todas as formas que você possa imaginar, o crime não fica restrito a isso. O primeiro crime é esse. O segundo crime é se articular com o sistema de justiça, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com a Defensoria Pública da União e criar um falso arcabouço legal a partir do qual ela diz que está tudo em ordem porque fez, está cumprindo tudo que foi combinado com as autoridades. Só que agora a casa está caindo para o Ministério Público, está caindo para a Defensoria Pública da União, está caindo para a Defesa Civil, porque viram que tudo é mentira. Doutor Alexandre, Então, até assim, curioso, justamente sobre esse ponto, perguntando para o senhor, esses processos que o senhor falou, que vocês estão processando, né, várias esferas aí, são processos recentes ou processos já também de longa data? Também para entender se, enfim, o senhor está falando dessa falha, né, do sistema como um todo, mas da parte de vocês, esses processos já vêm se arrastando ou eles são agora recentes? bom, eu procurei vários escritórios jurídicos de várias formas aqui em Alagoas e não consegui, enfim, adesão, porque há muito interesse em jogo, né? A Braskem, ela fatura mais do que a arrecadação do município de Maceió, né? Então você imagine o poder que ela tem. E aí eu consegui finalmente, depois de muita procura, eu encontrei um escritório jurídico agora, no início desse ano, de Natal, que tem entre os integrantes, né, ele é especializado em advocacia criminal e também tem um ex-procurador da República, justamente da Vara do Meio Ambiente, lá de Natal, o doutor João, né? Então, eles me convenceram de que o crime estaria prescrevendo, e é verdade, tinha vários crimes que depois de 4 ou 5 anos começariam a prescrever, e não entendiam por que o Ministério Público Federal, e eu não tinha esse conhecimento jurídico, eles me alertaram sobre isso, e não entendiam porque até agora nem o Ministério Público Federal nem o estadual tinham entrado com uma ação criminal. Havia uma ação civil pública, mas não uma ação criminal. Então, a nossa associação eh, fez todo um conjunto de ações, contratou o escritório, eles fizeram uma investigação criminal nesse sentido, foram na ação civil pública do Ministério Público Federal e colheram as principais evidências que as procuradoras da Força Tarefa da Braskem no Ministério Público Federal já tinham, né? Colheram uma série de provas e nós primeiro fizemos uma notícia-crime ao Ministério Público Federal, porque, por lei, só ele tem a prerrogativa de fazer. Então, quando nós fizemos isso, a gente já tinha estranhado, porque até agora não tinha havido uma ação civil pública, uma ação criminal, desculpe, e depois que nós fizemos a notícia-crime, eles não se manifestaram. O Ministério Público Federal ficou calado. Aí nós entramos agora, há 30, 40 dias atrás, com a queixa-crime subsidiária, ou seja, quando a omissão do Ministério Público Federal, a sociedade civil pode entrar de modo organizado, através de uma associação, a nossa associação tem quase 5 anos, com uma queixa-crime subsidiária. E aí a Justiça Federal, a terceira vara, que tem a mesma vara que está julgando a ação dos flechais, que eu falei agora, ela deu vistas ao Ministério Público recente. E, pasmem,
o Ministério Público Federal diz que a nossa associação não tem legitimidade, a gente está há 5 anos brigando diariamente sobre isso, que a gente não tem legitimidade para processar a Braskem criminalmente e que pede a saída, pede que a Justiça Federal julgue improcedente a nossa ação e diz que só eles podem fazer e eles estão esperando o inquérito policial. Agora, olhe só, Carla, o inquérito policial ocorre desde 2019, certo? Quando nós pedimos, aí a gente tentou acessar o inquérito policial. Olha o escândalo que é isso. Aí, primeiro, o delegado disse que, sem o número do inquérito, a gente não teria acesso. A gente consegue se mexer e descobrir o número do inquérito, dar o número do inquérito. Aí ele disse que não podia, tinha que pedir vistas ao Ministério Público Federal. Nós pedimos vistas ao Ministério Público Federal para autorizar o acesso ao inquérito policial criminal da Polícia Federal, e o Ministério Público Federal disse que a gente não tinha legitimidade para saber disso. Aí nós fomos na Corregedoria da Polícia Federal, também negaram. Fomos finalmente para a Justiça Federal, pedindo autorização, porque tem que ser público um negócio desse. E aí, pasmem, a Justiça Federal disse: nós não temos nem conhecimento deste inquérito. Traduzindo, é o seguinte: nunca foi pedido uma busca e apreensão, porque precisaria da autorização do juiz. Nunca foi pedido uma quebra de sigilo telefônico, porque precisaria de autorização do juiz. Nunca foi pedido uma quebra de sigilo bancário para ver essa rede de corrupção que silenciou todo mundo, como o Ricardo falava. Então, o que a gente descobriu? Que depois de a gente mexer nessa panela toda, aí a Polícia Federal decreta o que agora, em março desse ano, segredo de justiça, para a gente não ter acesso. É por isso, Ricardo e Carla, que ninguém sabe, porque as coisas, há uma blindagem, para onde nós vamos, há uma blindagem. Então, agora, diante de uma catástrofe sem precedentes, não deu para esconder mais. Mas, mesmo assim, neste momento, a terceira vara federal está para julgar esse pedido de anulação da nossa ação criminal, ou seja, a única entidade que teve coragem e foi atrás e pesquisou para fazer uma ação criminal contra a Braskem está sendo questionada pelo Ministério Público Federal, que não fez nada nesse sentido. Então, assim, é muito grave, muito, mas muito grave o que acontece no estado de Alagoas, muito grave a omissão. Eu diria, eu já disse isso, eu falava agora há pouco para o Ricardo que teve o primeiro crime, que é o crime geológico. O segundo crime é o crime de você tentar conter artificialmente as consequências deste problema. Então, o mapa da Defesa Civil hoje é falso, ele não corresponde à realidade, ele é falsamente contido porque ninguém sabe exatamente quais são aonde está indo as rachaduras, quais são os dados de interferometria do satélite que hoje mede movimentação de solo. Antes, no prefeito anterior, que era o Rui Palmeira, pelo menos havia entrevistas coletivas. Depois que esse prefeito atual, o João Henrique Caldas, assumiu a prefeitura, não houve nenhuma entrevista coletiva para informar para a imprensa e para a sociedade qual é a evolução desse problema. Isso foi escondido até que a Braskem, agora, há 2, 3 dias atrás, manda um ofício para a Defesa Civil dizendo que às 16 horas e 48 minutos e 32 segundos a mina ia sucumbir, ia colapsar. Quando, na verdade, quem tinha que ter essa informação era a Defesa Civil. E eu vou fazer uma denúncia aqui. A Braskem filtra as informações da Defesa Civil. Num acordo espúrio com o Ministério Público Federal, a Braskem financia em 90 milhões de reais toda a estrutura e técnicos da Defesa Civil de Maceió. E isso vira uma bola de neve, porque ninguém tem isenção para falar as coisas. Ô Alexandre, conta um pouco sobre Ricardo, a sua história, né? Exatamente a sua situação, a sua vivência pessoal com essa situação aí em Maceió. Bom,
A minha história aqui em Maceió começa com o meu avô. O meu avô, Hamilton Moraes, e a minha avó, Elba Moraes, foram os fundadores da Igreja Batista do Pinheiro, que foi a única igreja que não aceitou a indenização da Braskem e segue resistindo até hoje, com o pastor Wellington, e faz um papel de enfrentamento incrível, e é por isso que eu estou registrando o nome deles aqui. Então, aos 12 anos eu me converti nessa igreja, eu morei um tempo em São Paulo, voltei, depois eu comecei a empreender, me formei em jornalismo, me especializei em marketing e abri minhas primeiras empresas no bairro do Pinheiro, lá atrás. E agora, quando veio esse problema em 2018, nós tínhamos na principal rua, que é a José Silveira Camerino, do bairro do Pinheiro, três empresas funcionando lá. Uma imobiliária, uma empresa de marketing e uma clínica de psicologia e nutrição que pertence à minha esposa, pertencia, né, à minha esposa lá, que tinha 8 salas. E a gente, no final de 2018, veio a público esse problema todo do terremoto que aconteceu em março de 2018, mas ninguém sabia que era da Braskem. Quando as notícias vieram, eu tinha uma imobiliária, então ninguém compra e vende imóveis nos bairros, eu fui obrigado a fechar. Fui a primeira empresa a fechar no bairro, ainda em fevereiro de 2019, no iniciozinho. Criamos a Associação dos Empreendedores do Pinheiro na época, depois virou Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração, ainda em fevereiro, no dia 12 de fevereiro de 2019, porque a imprensa só falava dos moradores, e, por incrível que pareça, os empreendedores tiveram muito mais dor do que isso, porque uma empresa não passa 3 meses sem faturamento, né? E aí a gente viu que foi preciso criar um lugar de fala, um lugar para denunciar tudo, e a Braskem, no acordo que fez com os ministérios públicos, não previu nenhum tipo de indenização para as empresas. Então foi uma luta ranhida durante vários anos para provar que as empresas e os pequenos empreendedores, os comerciantes dos bairros e tudo, tinham direito a ponto comercial, a indenização pelo ponto comercial, pelo fundo de comércio, por dano material emergente, por lucro cessante, pela demissão dos trabalhadores por conta da falência dos negócios. Então, foram 4 anos para a gente ter reconhecido algum direito. E eu, com muita tristeza, digo para vocês que nunca o Ministério Público Federal validou critérios justos nem para os moradores e muito menos para os empreendedores. E, pasmem, eu recebi uma carta uma vez do Ministério Público dizendo que tudo que a gente pedia, que eu falei agora, as nossas empresas teriam. Mas foram só as empresas da associação. A maioria não recebeu as indenizações. A gente, através da nossa associação e do Movimento Unificado das Vítimas, pediu uma autocomposição, onde o Ministério Público não nos substituiria mais, mas nos ajudaria com a força política e institucional que tem, para que a gente revisse os termos dos acordos feitos, e todos os apelos que nós fizemos ao MPF foram negados. Todos. A única pessoa que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Estadual ouve, a única empresa que eles ouvem chama-se Braskem S.A. Que coisa. Alexandre, me diz uma coisa, com toda essa luta durante tanto tempo, você não tem medo, você pessoalmente, de uma vingança? Você tem algum esquema de segurança? Porque, pelo jeito, você está lutando sozinho nesse negócio, não tem ninguém do poder público ao lado da Associação dos Empreendedores, pelo que você está falando. Vocês podem contar com quem? Ricardo, a sua pergunta é difícil de responder, né? Hoje essa luta, ela ganhou força entre 2020 e 2021. Nós sentimos falta de ter mais vozes, então a gente estimulou a criação do Movimento Unificado das Vítimas, do MUVIB, que é Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Esse movimento hoje reúne as principais resistências, né? Mas sou eu que, na verdade, junto com mais dois ou três, a Nerivane, o Maurício, que emprestamos os nossos corpos, as nossas vozes e os nossos rostos Você já foi para essa ameaçado, denúncia. Alexandre? Já Alguma vez fui você foi ameaçado. ameaçado? Como? O que Já fui aconteceu? ameaçado na presença do prefeito JHC, que não fez nada. Por Já fui quem? Mas foi ameaçado. ameaçado por Quem que quem? ameaçou? Foi ameaçado por quem? Ricardo,
assim, eu não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso, porque é uma coisa bem complexa, mas eu vou tentar resumir essa história. Na eleição que JHC foi eleito, ele pediu o apoio das associações das vítimas e tudo. E a gente sabia que estrategicamente naquele momento era preciso ter um apoio político, que ele foi o deputado federal que criou uma audiência pública, enfim, ele que deu algum apoio para a gente, embora depois a gente descobriu que teria sido um apoio meramente oportunista, mas nós fizemos um acordo com ele. Eu gravei vídeo com ele. O acordo era o seguinte: nós ajudamos você a se eleger e você não assina um acordo com a Braskem, que a prefeitura precisava ser signatária do acordo sócio-urbanístico. Você não assina o acordo com a Braskem, mas só assina quando a gente revê os termos com o Ministério Público e com a Braskem, que eram termos absolutamente injustos. E ele fez esse trato político conosco. 3 meses depois de se eleger, ele abandona as vítimas, ele começa a negociar com a Braskem e a gente começa a pressionar para que ele cumprisse tudo que ele comprometeu para as vítimas. E nessa pressão, foi durante a pandemia, a gente fechou o Ministério Público Federal, a principal avenida do Ministério Público Federal, fechamos a principal avenida da cidade, que é Fernandes Lima, em frente ao Ministério Público Estadual. Ambos prometeram rever os termos do acordo e foi só a gente desocupar a via que eles voltaram atrás, mentindo descaradamente para todos nós. E aí, nesse contexto, em 2021, a gente tinha feito um pedido formal de autocomposição para o Ministério Público, para que a gente revisse os termos dos acordos, e fomos pedir o apoio do JHC, né? E aí, nesse contexto, a gente faz uma reunião na prefeitura. Nessa reunião, ele impede a presença da nossa assessoria de imprensa, expulsa os jornalistas que estavam cobrindo, cria uma situação onde, através de alguns líderes, nós fomos ameaçados. Eu e mais 2 integrantes. E fomos ameaçados na presença do prefeito, na presença do procurador do município, na presença do chefe da Defesa Civil. E ele não fez nada. E as ameaças seguiram depois, até que eu precisei gravar um vídeo que nunca foi publicado, mas chegou até o prefeito. E depois desse vídeo, as ameaças cessaram. Coisa. Bom, proteja-se, Alexandre. Conte conosco aqui. A gente vai seguir acompanhando, é claro, e espaço aberto sempre para vocês. Alexandre Sampaio, da Associação de Vítimas de Empreendedores lá de Maceió. Um abraço. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado mesmo.